Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Nessa edição, você vai ver que produtores se reinventam para atender clientes. Os impactos do adiamento de uma das maiores feiras do agronegócio. E na receita tem bolachinha de nata. A pandemia nos obrigou a mudar muitos hábitos. Quem trabalha com o público, então, teve que se reinventar. É o caso de um grupo de produtores rurais que viu a clientela desaparecer depois do isolamento social. Mas eles deram um jeito. Frutas, verduras, legumes, ovos caipira, tudo fresquinho, direto do produtor para o consumidor. Direto mesmo, é que esses produtos sequer vão para as feiras ou supermercados. Com o isolamento social, esse grupo de produtores rurais decidiu adotar o sistema de entrega em casa. Os clientes têm de quarta a sexta-feira para enviar o pedido por mensagem de celular. As entregas acontecem sempre aos sábados. Essa foi uma maneira de a gente abastecer a população, levar alimentos com saúde. E foi uma maneira, foi rápida. Normalmente a gente faz feira no local aberto, mas a gente teve que adaptar e fazer a entrega através de grupo de redes sociais. A gente juntou um grupo, eles fazem um pedido e a gente leva a domicílio na casa deles agora. Pedidos feitos, anotados e produtos separados. Tudo vem de 3 assentamentos e uma propriedade particular em Campos e São Francisco de Itabapoana. Daqui seguem para a casa de quem está cumprindo o isolamento social. Margarete é uma das clientes. Ela sabe a importância de valorizar o homem do campo e, ao mesmo tempo, de cuidar da saúde alimentar. É uma parceria. A gente compartilha o que a gente pode, né, financeiramente com eles, mas eles compartilham com a gente o que eles produzem de qualidade, que é imprescindível. Há 2 anos eu faço essa troca com eles aos sábados e é um enriquecimento não só para mim, nutricionalmente, mas de vida. Nesta feira, agricultores também mudaram os hábitos por causa da pandemia. O uso de máscaras e álcool em gel agora faz parte da rotina. Antônio trabalha com a mulher e uma ajudante e não abre mão de manter a higiene. Foi um pouco difícil, mas é necessário, não temos outro jeito, temos que apelar e garantir a nossa saúde das pessoas que estão perto da gente, né? A gente procurou espaçar um espaço de 2 metros de uma banca da outra, né? E a gente pediu para todos os feirantes colocar máscara e álcool gel para poder trabalhar, entendeu? Antes não estava tendo isso, antes as bancas estavam ficando uma perto da outra, entendeu? Mas com esse problema do corona aí, a gente dividiu um pouco, separou um pouco para poder evitar esse problema aí. Os clientes aprovaram as mudanças. Eu acho um ponto muito bom deles ter se adaptado, porque eles não correm esse risco, né? E também não põe o risco nos clientes, visto que nem todos os clientes vêm devidamente, né, protegidos e tudo mais. E assim, eles se previnem e previnem o próximo. Desse jeito eu tenho certeza absoluta que nós chegamos a vencer isso o mais rápido possível e a nossa cidade fica como exemplo disso aí para os outros. Nas últimas semanas, o consumo de ovos cresceu bastante. Quem produz aproveita, apesar de dizer que os custos também aumentaram. E tem gente de olho nas oportunidades que esse alimento tão presente nas nossas mesas tem a oferecer. Marcelo é autônomo. Sem poder trabalhar, a renda caiu muito. Para garantir o sustento da família, o jeito foi recorrer ao ovo. É complicado porque é um complemento alimentar muito bom, né? E o preço é bem acessível, né? As carnes subiram bastante, então é onde a gente consegue se apoiar. O ovo está presente na maioria das receitas. Ele por si só já é considerado um superalimento pelos nutricionistas. E o brasileiro, durante a pandemia, aumentou o consumo. Essa distribuidora chegou a ter fila na porta de pessoas. O consumo, na verdade, vem aumentando desde janeiro para cá, né? E ocasionou também o período da pandemia, que as pessoas estão em casa e cada vez mais elas estão comendo. Então, assim, a nossa venda aumentou em torno de uns 48%, 50%. O Queiroz busca o ovo em Bastos, onde são produzidos por ano 5 bilhões de ovos. Na cidade de Marília, só nessa granja, são 30 mil galinhas produzindo. Nesse galpão é feita a seleção dos ovos, um processo que hoje é mecanizado.
O setor de qualidade separa os com cascas muito finas ou quebradas. Em seguida, o ovo é embalado. Devido à procura, o produto também se valorizou. De acordo com o CEPE, o Centro de Estudos Econômicos da USP, o aumento foi de 30%. Em janeiro, a caixa com 360 ovos saía por R$ 81,61. No dia 20 de abril, a mesma caixa estava saindo por R$ 108,44. O produtor garante que os custos também aumentaram, principalmente a ração, muito importante na dieta das aves. Segundo as distribuidoras, a tendência é que o consumo continue alto nos próximos meses. As pessoas que consumiam 1, 2 bandejas estão levando de 3, 4, o consumo está bem alto. Agora a gente vai falar de uma boa ação. Usinas de cana-de-açúcar do interior de São Paulo estão produzindo álcool 70% para suprir a demanda do Sistema Único de Saúde. Já foram distribuídos em todo o país cerca de 1 milhão de litros. Desde o início da safra da cana-de-açúcar em março, as máquinas não param nesta usina de Lins. Mas para produzir o álcool etílico 70%, que está fazendo a diferença para hospitais e unidades de saúde, foi preciso algumas adaptações nos processos de produção da usina. A gente está habituado aqui a fazer o álcool combustível, né? Então é um processo diferente, mas nós conseguimos aí num tempo muito curto fazer todas as adaptações necessárias. Nós começamos a realizar as primeiras doações no dia 24 de março, nós iniciamos a moagem aqui no dia 9, então a gente teve um tempinho aí e deu certo. Só esta unidade já distribuiu mais de 11.300 litros do produto, que está sendo utilizado para a higienização de superfícies em 25 instituições de saúde de 10 cidades da região de Lins. Para nós é motivo de muita satisfação ter um produto que pode ser utilizado no enfrentamento de tudo isso, né? E a hora é de união, né? É a hora de união, de unir esforços em prol de um inimigo comum, né? Então, essa é a maneira que a gente está olhando para isso, tentando contribuir com o que for possível aí nessa linha. Nesta outra usina em Paraguaçu Paulista, a produção de álcool etílico também segue em ritmo acelerado. Só para o estado de São Paulo, já foram distribuídos mais de 14 mil litros do produto, que está sendo fabricado exclusivamente para doação ao Sistema Único de Saúde. A ação é coordenada pela única União da Indústria de Cana-de-Açúcar, que em um esforço coletivo vai doar mais de 1 milhão de litros de álcool 70 para serem usados no combate ao coronavírus. A rede de solidariedade, formada pelas usinas participantes, já resultou na entrega do material em 8 estados brasileiros. Nós verificamos que havia uma falta do produto de álcool gel no mercado e o Sistema Único de Saúde necessitando de produto que usasse na desinfecção. O álcool líquido produzido nas usinas está sendo transportado até pontos indicados pela Secretaria Estadual de Saúde, onde são distribuídos conforme a orientação do Ministério da Saúde e da Anvisa, que deu uma autorização extraordinária e temporária para que as usinas pudessem produzir e transportar o produto. Lembrando que todas as matérias que você acompanha aqui na Record News estão também no nosso canal no YouTube. Lá você consegue assistir a nossa programação ao vivo. É só acessar youtube.com/Record News. Se inscreva no canal e fique ligado, hein? Você pode usar a hashtag Record News para mandar o seu comentário. A indústria têxtil já está se preparando para o retorno total das produções, com a possibilidade do afrouxamento social em algumas regiões. Algumas fábricas estão comprando novos lotes de algodão para repor os estoques. O mercado interno de algodão em pluma está mais movimentado nos últimos dias devido ao aumento na captação de ofertas de compra e venda. Segundo agentes do CEPEA, alguns comerciantes estão mais ativos na tentativa de realizar novos acordos, além também de ter contratos que ainda precisam ser finalizados. Por hora, a oferta ainda está acima da demanda no mercado. A maioria dos agentes de toda a cadeia têxtil permanece afastado das negociações, já que boa parte das indústrias está paralisada. Com a expectativa de retorno da produção total com o possível afrouxamento do isolamento social, algumas das fábricas ainda em produção autorizaram novos embarques de pluma para a reposição de estoque. Portanto, os valores do algodão permanecem estáveis, fechando a R$ 2,71 a libra peso de pluma.
Todavia, a parcial de abril acumula queda de 4,4% nos preços. Mesmo com os preços firmes do boi gordo para os compradores, o reflexo é diferente para o consumidor final. A carne está mais barata em algumas regiões. Dá só uma olhada. Muita gente tinha cortado uma parte do consumo de carne depois de uma sequência de preços altos. Agora, ela começa a ficar mais em conta e mais presente no cardápio. A pesquisa da Associação Paulista de Supermercados mostra que, em média, o preço da carne bovina caiu 7% para o consumidor. A de frango está 2% mais em conta e a de porco 3%. O principal motivo é a maior oferta no mercado nacional, já que as exportações caíram por causa da crise do coronavírus. Em relação à carne bovina, o levantamento da Associação de Supermercados aponta que os cortes de primeira tiveram uma queda maior no preço. Isso pode estar associado a uma diminuição da renda de uma parcela da população e ainda cautela com o futuro da economia. É a famosa lei da oferta e da procura. Quanto menos gente comprando carne de primeira, mais o preço cai. O valor da alcatra diminuiu cerca de 15%, do contrafilé 11% e do colchão mole 8%. Mais uma boa ação que merece ser destacada. Um produtor rural doou quase 1.000 espigas de milho para famílias sem rendas em Fernando de Noronha. As fotos mostram o orgulho que seu Ambrósio tem do milharal bonito que cultiva no quintal da casa onde mora, na ilha de Fernando de Noronha. A fartura é resultado de uma safra com chuva abundante e que veio em boa hora. Quem mora no arquipélago, no litoral de Pernambuco, vive do turismo. Mas desde o dia 21 de março, todas as atividades foram suspensas por causa da pandemia de coronavírus. E sem os turistas, muitos moradores perderam a renda. Foi aí que seu Ambrósio teve a ideia de ajudar quem está desempregado. Agora, nessa safra agora de 2020, eu doei na faixa de umas 2.000 espigas de milho. Todos os anos anteriores eu sempre faço essas doações, entendeu? Mas resolvi doar mais esse ano devido a essa doença que está sendo espalhada no mundo. Em agradecimento, muitos enviaram a ele fotos das receitas feitas com o milho. A gente fala agora sobre a atual safra do amendoim. A colheita já começou no interior paulista e as perspectivas são as melhores possíveis. A produção deve bater recorde. Porém, a ameaça do coronavírus está mudando alguns hábitos nas lavouras e produtores da região estão se preparando para evitar os prejuízos. É muito amendoim esperado para esta safra. Mais de 516 mil toneladas, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento. Boa parte desse volume é processada nesta cooperativa de Jaboticabal, uma safra que promete ser recorde. E quando a gente compara com o ano anterior, que foi totalmente oposto dessa safra, onde faltou chuva, e quando não precisava da chuva, que era a colheita, ela veio. Então, aí você teve 2 pontos que o clima não contribuiu conosco ano passado. Esse não, nós tivemos o oposto, e aí existe uma expectativa de cerca de 20% a mais de produção, mais puxado pela produtividade do que pelo aumento de área. A colheita está na metade do caminho, mas a ameaça do coronavírus assombra os produtores. A pandemia que paralisou a economia mundial pode afetar a cadeia do amendoim e trazer prejuízos ainda não estimados. Se nesse momento o governo pedir para parar tudo, aí a gente tem uma situação que esse recebimento de safra para, e aí a gente teria uma situação bem delicada. Por enquanto, o volume de produção e o cronograma de entregas, incluindo importação e exportação, não foram afetados, segundo a cooperativa. A produção de amendoim tem outra vantagem frente aos efeitos da pandemia, que podem durar alguns meses. O produto pode ser comercializado até janeiro do ano que vem. Isso significa concentrar a dinâmica de mercado no segundo semestre. Até o momento, no campo, vida normal com alguns cuidados. Já no ambiente interno de trabalho, as mudanças já chegaram. Seguindo aquele protocolo, tentando ter uma nova disciplina, o desafio de um latino ou de latinos se cumprimentarem sem se darem as mãos é algo desafiador, exato, mas que merece um novo esforço nosso e junto com a sociedade brasileira no sentido de dar nossa contribuição para esse momento tão incerto em relação ao futuro.
Um novo levantamento para a atual safra de soja e milho do Brasil traz mudanças nas estimativas. Os dados são da consultoria agrícola Datagro. O novo levantamento para a safra 2019 e 2020 aponta leve redução na produção em comparação à estimativa anterior, totalizando 121.260.000 toneladas do grão. Mesmo assim, esse número representa uma alta de 2% ante a safra do ano passado. A área plantada também aumentou 3%, mas o rendimento médio por hectare caiu. Paralelamente, a safra de milho teve sua estimativa elevada, totalizando 102.180.000 toneladas nas duas safras brasileiras. Esses números estão um pouco acima do recorde da safra passada. A área plantada também está maior, cerca de 4%. Assim como a soja, a produtividade também pode cair em função da estiagem, que atinge o Paraná, a região sudeste e parte da região centro-oeste, já com perdas de potencial produtivo. Devido à pandemia do coronavírus, diversos alimentos que não podem faltar na mesa do brasileiro tiveram alta nos preços. É o caso do arroz, feijão e também dos legumes e das verduras. Mas, de acordo com o gerente da Central de Abastecimento de Uberlândia, em Minas Gerais, a demanda deve ficar bem aquecida na primeira quinzena do mês. Acompanhe. Os grandes vilões da economia nesse período de pandemia do novo coronavírus foram mesmo o leite, arroz. O saco de 5 quilos foi de R$ 13 para R$ 16 reais. Feijão, que era encontrado por R$ 4,50 o quilo, saltou para quase R$ 8 reais. Empresários do setor justificaram que o aumento foi por causa da oferta e procura. Muita gente acabou estocando comida no início da quarentena, com medo de faltar nas gôndolas do supermercado. Teve um outro agravante. Como o Brasil, nesse período, não estava no período da safra do arroz, precisou comprar de outros países, como o Paraguai, por exemplo. Só que o Paraguai preferiu vender em dólar, em função da alta da moeda americana. E aí, mesmo os caminhoneiros que entraram no Brasil, eles também aumentaram o valor do frete, com medo de descarregarem aqui, mas de não voltarem carregados para o país de origem. Mas uma boa notícia, o gerente da Ceasa em Uberlândia afirma que o mercado já está voltando ao normal, com preços mais estáveis. Sim, normalmente estamos saindo de um período de final de mês, e no início de mês há um aquecimento maior, há uma demanda maior pelos produtos, então essa é a expectativa, e considerando também que com a abertura aí do varejo externo aí, na cidade, isso também cria uma nova expectativa de vendas, de consumo, que é importante para o setor. De acordo com a análise feita pela Cogo Consultoria, as perspectivas para o produto interno bruto do agronegócio são as melhores possíveis em 2020. Mesmo com a pandemia do coronavírus, o setor deve ser beneficiado pelas exportações de proteína animal e também pela indústria de fertilizantes e defensivos agrícolas. Outro fator interessante é o setor de transporte de cargas, que pode favorecer o segmento de grãos. A consultoria também detalha o valor produto de produção agropecuária em 2020, que está estimado em quase 700 bilhões de reais, uma alta de 7,6% em relação ao resultado de 2019. E olha, na semana passada seria realizada a 27ª edição da AgriShow, que é uma das principais feiras do setor do agronegócio do mundo. No ano passado, o evento movimentou quase 3 bilhões de reais. Para entender o impacto do adiamento da feira, a repórter Ingrid Alves conversou com o presidente da AgriShow e vice-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, Francisco Maturro. No dia 17 de março foi anunciado o cancelamento ou adiamento da AgriShow. Francisco, pouco mais de 40 dias antes da realização da feira, o que já estava pronto? Na verdade, Ingrid, a AgriShow começa a ser feita no momento que termina a outra edição. Então ela estava sendo preparada, grande parte dentro do recinto lá em Ribeirão Preto e grande parte, ou a maior parte, dentro de cada um dos expositores, que são cerca de 800. Então, todos estavam se preparando para a grande vitrine do agro brasileiro, sendo ele um dos maiores do mundo. Então, todas as máquinas que iam para o AgriShow, todos os grandes lançamentos mundiais, todas as tecnologias novas estavam prontas ou quase prontas. E, de repente, vem a pandemia do coronavírus e nos obriga, até por decreto do governo estadual e municipal, a postergar a feira, e tanto que
Chegamos por obrigação de um decreto que a feira ficou sem data definida. Nós estamos aguardando uma definição da evolução do quadro do coronavírus para poder ver se ainda há tempo suficiente de realizar a feira ainda em 2020. Se não houver tempo, certamente terá que ser no ano 2021. Essa seria a 27ª edição da feira, né? Sim. E feiras como a AgriShow são, como o senhor mesmo disse, vitrines do agronegócio. Qual que é o impacto da não realização da feira para o setor? Ocorre o seguinte, não foi só a AgriShow, foram todos os grandes eventos do Brasil que foram adiados ou cancelados, algumas já cancelaram definitivamente, e nós não pudemos ainda fazer isso, estamos aguardando o melhor momento. O impacto é simplesmente que as indústrias ficam sem a grande perspectiva de recolher negócios, fazer negócios, recolher os pedidos durante a feira e fazer a sua programação com fornecedores, as suas datas de entrega para os clientes. Então ela fica sem essa previsão. Isso é um impacto grande. Sem dúvida nenhuma, todos vão perder alguma coisa. E não dá para dizer que você ficando um mês ou 2 meses parado, que você vai ter um bom resultado no final do ano. Certamente o ano já está comprometido em termos de resultado. Mas isso, para o agro, o impacto é sempre menor. Porque o agro, na verdade, produz alimentos, nós vendemos máquinas. E o agro não parou, a indústria do agro não parou, a indústria de rações não parou. Tudo isso continua, os animais continuam comendo, a agricultura continua cumprindo o seu ciclo natural, obedecendo o regime de chuvas e precipitação, plantando, agora mesmo nós estamos plantando a segunda safra, que vai ser novamente a maior segunda safra da história. Para você ter uma noção, cada 3 sacas de milho produzidas no Brasil, 2 são de segunda safra. Isso só é possível no Brasil. Então essa atividade não pode parar por conta da pandemia ou por conta disso ou daquilo. Porque se você perder 30 dias agora, certamente não tem safra esse ano. Então, a recomendação agora para a realização ou não de feiras como a AgriShow é aguardar, então, como essa pandemia se desenvolve no país, né, principalmente, para ver a possibilidade, mas isso de alguma maneira deve impactar também nos negócios, né, no volume de negócios realizados numa futura feira. Olha, ele pode impactar ou não, porque as indústrias não pararam. A Tereza Cristina, a ministra da Agricultura, que por sinal faz um trabalho elogiável, ela transformou, por um decreto, todas as atividades ligadas ao agro em atividade essencial. Nenhuma loja de máquina agrícola ou de insumos agrícolas pelo país foi paralisada. Teve algum descompasso no início, alguns municípios fechando, mas isso foi disciplinado. Você veja que nós não tínhamos nem restaurante para os caminhoneiros que estavam transitando. Isso também se conseguiu arrumar e acabou esse problema. O país não tem desabastecimento, o ciclo da safra continuou, ainda temos safra sendo colhida, ainda é pouco, mas temos safra sendo colhida, sendo armazenada, sendo transportada, sendo processada ou levadas para o porto. Quer dizer, o agro não parou. Então o impacto poderá ter sim, deverá haver esse impacto, a gente só precisa combinar com o coronavírus quando ele vai embora. Quando ele for embora e deixar todos nós trabalharmos livremente, certamente o agro será a maior tração para a recuperação da economia. Essa é a pergunta para a qual todo mundo quer a resposta, né? Ela vale $1 bilhão, mas a resposta, pergunta todo mundo faz, só a resposta vale. E sobre o fim da pandemia, Maturro ainda falou da importância de valorizar os produtos locais para fortalecer a cadeia de produção. Que naquele momento que nós retomarmos a nossa economia, que estivermos, vamos dizer, retomando, porque ela não vai retomar toda de uma vez, que todas as pessoas passem a pensar um pouco e comprar produtos nacionais. Abastecer seus carros com etanol. Abastecendo com etanol, você garante uma cadeia gigantesca de produção, que são as usinas, são os fornecedores de cana. Você, quando compra um produto nacional, gera emprego aqui dentro. Você veja o absurdo que nós cometemos agora, que descobrimos
que nós dependemos de uma simples máscara que qualquer um pode fazer, até em casa, nós dependemos de importar da China, trocando nossas melhores proteínas animais e vegetais por produtos que poderiam ser feitos dentro do Brasil. É importante que todos pensem em comprar produtos nacionais, dar valor ao que é nosso. A gente já viu aqui no Record News Rural que a situação não está nada fácil para os produtores rurais da região sul do país. É que com a estiagem presente nas lavouras desde o final do ano passado, mais de 200 municípios decretaram estado de emergência. O presidente do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, Carlos Nobre, explica essa situação e fala sobre o fenômeno climático que está acontecendo na região. Esse é um fenômeno meteorológico bastante conhecido, que nós chamamos de dipolo. Dipolo no sentido de há dois polos. Quando chove, como choveu bastante de janeiro a março, do sudeste para o nordeste, essas chuvas que estão ocorrendo lá desde fevereiro e março interrompem 8 anos de seca. E se forma um fenômeno que nós chamamos zona de convergência do Atlântico Sul, que causou inclusive os desastres naturais, aquela em Belo Horizonte. Isso acontece nesse dipolo, um polo de chuva mais ao norte, nós temos o polo de seca ao sul. E às vezes acontece ao contrário, muitas chuvas no sul e seco mais ao norte. Uma das razões desse dipolo foi o fato que as águas estão mais quentes no Atlântico tropical ao norte, da Bahia para o norte, e mais frias ao sul. Isso fez com que estacionasse as chuvas mais ao norte. Essa é uma seca muito intensa e que, obviamente, terá significativos impactos na agricultura, principalmente a agricultura industrializada, que depende de chuvas durante o período de crescimento dos grãos e de outros produtos. Então devemos esperar um impacto significativo na queda da produção agrícola de todo o sul do Brasil. De fato, já há 2 anos as chuvas têm diminuído no sul do Brasil. E por fim, é importante mencionar o que o aquecimento global faz com isso. Ele torna os fenômenos extremos como secas mais extremos. Por quê? Porque, por exemplo, vamos imaginar 70, 80 anos atrás, essa mesma quantidade de chuva, essa chuva, pouca chuva que causou uma seca. A temperatura era mais baixa, 1,5 graus, 2 graus. Hoje, com essa temperatura mais alta da superfície, aquela mesma quantidade de água evapora muito mais. Então tem menos disponibilidade de água na superfície para as atividades agrícolas, para os rios, para o abastecimento. Então, este é um impacto claríssimo do aquecimento global. Agora nós vamos conhecer uma vinícola no interior de São Paulo que produz 100 mil garrafas de vinho por ano. A bebida, claro, vem da fruta que é plantada e colhida no local. O repórter Rafael Pasquim foi conferir tudo de perto e vai trazer os detalhes. No meio das videiras, gente que pela primeira vez conhece de perto uma produção de uva. É emocionante, viu? É a primeira vez que eu estou vindo aqui, conhecendo muito, é lindo aqui, é outra coisa, né? E tem a oportunidade de provar a fruta direto da parreira. É um sabor todo típico, né? É interessante mesmo. Como é que está sendo o passeio, Daura? Ótimo, ótimo. Nunca tinha vindo em lugar assim, estou gostando muito. Estamos na vinícola Marquese de Vréia, em Ituverava. E esse passeio faz parte da Festa da Vindima. É a comemoração entre a colheita e o início da produção de vinho, que já atinge 100 mil garrafas por ano. Uma emoção você ver todo o seu sacrifício, o seu esforço dentro de uma garrafa, né? E ver também a alegria das pessoas em degustar. É indescritível. E saber que a nossa região tem essa potencialidade, né? As condições climáticas, sendo que o melhor período para a colheita é no inverno, porque no inverno aqui na região de Ribeirão Preto, a uva consegue vegetar e ter alto teor de açúcar, que é o que dá o álcool. Já no sul do país, lá é muito frio, ela não vegeta. Então eles colhem como hoje, né? E só dá uva para fazer espumante. No passeio, os visitantes também conhecem a história da vinícola e degustam o vinho feito na terra dos canaviais. Com o calor que tá, com certeza, vai muito bem.
O sabor é bom? Muito bom, muito gostoso, vale a pena. É um vinho que refresca, né, nesse calor, e ao lado de pessoas especiais, melhor ainda, né? Esse grupo veio de Uberaba. Lídia conhece vinícolas na Europa e em países da América do Sul. A empresária garante que o passeio e a qualidade da bebida não perdem em nada. É um lugar muito bonito, vale super a pena e não perde absolutamente nada para outras vinícolas, nem do Chile, nem da Argentina, muito menos da Itália. É um lugar maravilhoso, muito bem servido e o produto dele é de primeiríssima. A colheita agora é a de verão. A fruta tem menos açúcar, é mais ácida, ideal para espumantes, como esse servido aos visitantes. A primeira safra, ainda em fase de testes, foi em 2010. 2 anos depois, mais apurada, a uva foi colhida para a produção de vinhos. Aqui estão plantadas 3 qualidades diferentes, todas de origem italiana. A uva colhida agora começou a brotar em agosto do ano passado. São 30 mil plantas. Na área de 12 mil hectares, 8 estão em produção. A expectativa é colher 30 mil quilos. Lorenzato, que é ítalo-brasileiro e deputado na Itália, já coloca em prática o projeto de expansão da vinícola. Quer cada vez mais que o visitante sinta estar no país europeu. Um casal de noruegueses que tem um filho no Japão, não nasce um japonês, nasce um menininho loirinho norueguês. Então a uva italiana, feita por mãos de um italiano, brasileiro, ítalo-brasileiro, sai um vinho no mesmo padrão do que nós temos na Itália, só que made in Brasil. Que delícia, hein? Então fica a sugestão de passeio depois que tudo voltar ao normal. E só ressaltando que essa reportagem foi gravada antes do começo da quarentena. A receita de hoje é uma tradição de família, bolacha de nata da vovó. Quer aprender a fazer? Então é só acompanhar. Preparo de uma receita muito especial, a bolacha de nata da vovó. Essa é tradicional e quem vai nos ajudar é a nossa grande parceira, Dona Devani. E conta pra gente um pouco sobre essa bolacha de nata. A senhora conhece essa receita há muito tempo, é receita da avó mesmo. É receita da avó mesmo, é nata de leite mesmo, né? E fica deliciosa. Eu tenho certeza que você vai adorar. Para preparar a bolacha de nata, você vai precisar de 500 gramas de nata, uma caixinha de creme de leite, 1,5 xícaras de açúcar, 4 ovos, 40 gramas de sal amoníaco, uma pitada de sal e 1,3 kg de farinha de trigo. Ó, coloco a nata, açúcar, os ovos, aí eu coloco o creme de leite, a pitada de sal e o sal amoníaco, certo? Aí eu vou mexer bem. Por enquanto a farinha ainda não. Não, vamos misturar tudo primeiro para ficar bem homogênea. Aí depois que eu vou colocar a farinha de trigo, certo? Tem que mexer bem. Bom, a massa já está bem homogênea agora, né? E agora eu já posso colocar a farinha de trigo. Então vamos lá. E agora eu coloco a mão na massa. É uma receita fácil de fazer. Fácil. Né? É que demora é para assar, né? Porque é uma bolacha muito delicada, né? Chegou a hora então de preparar a bolacha. Né? Agora nós vamos modelar elas, né? E como é que a senhora faz? Mostra pra gente aí no detalhe. Aqui, olha. 2 pontinhas e aqui. Dona Devani, primeira assadeira já tá cheia aqui, pronta para ir ao forno. É, pronta para ir ao forno. Agora vamos assá-las. O forno da senhora é elétrico e já tá pré-aquecido. Pré-aquecido, 180 graus, 20 minutos mais ou menos. 20 minutos. Já tá pronta? Prontinha. Olha para você ver, douradinha. Vamos ver como é que ela tá então? Vamos. Já tá douradinha, né? Douradinha.
Bom, a gente está vendo aqui o resultado da primeira assadeira de bolacha, mas vai render muito mais do que isso. 8 assadeiras tipo de pizza, né? Dá para comer bolacha sem passar vontade. Não, mas você pode guardar numa lata, ela vai ficar macia uma porção de dias. Quanto mais velha, mais gostosa ela fica. E a senhora me dizia que aprendeu essa receita com 24 anos. Com 24 anos e eu tô com 59. Sequinha, levinha, muito gostosa, né? Deliciosa. Não tem quem não gosta. Não tem jeito. Não tem como. Muito obrigado mais uma vez por receber a gente aqui, tá? Foi um prazer. Bom demais, né? Fiquei com água na boca. E olha, se você tiver sugestões do que gostaria de ver ou rever, manda uma mensagem para a nossa página no Facebook. O endereço aparece agora na sua tela, seja no Facebook ou no canal da Record News no YouTube. Você consegue acompanhar as receitas que já foram ao ar. Você também pode apontar a câmera do seu celular nesse código que está aparecendo aqui na sua tela, que ele vai te levar direto para o canal. Se inscreva e fique conectado com a gente. Não esqueça de usar a hashtag Record News para mandar o seu recado. Agora, olha só que curioso, um agricultor colheu uma mandioca de quase 50 quilos. Essa mandioca gigante foi colhida em um sítio na região de Franca, que fica no interior de São Paulo. Ela foi plantada por um sitiante há mais ou menos 2 anos, só que a colheita deve ser feita entre 8 e 14 meses após o plantio. Porém, ele esqueceu que tinha plantado e olha aí o que deu. Ele não sabe o que vai fazer com a mandioca, se vai vender ou doar, mas bem curioso, né? A gente segue direto para o sul de Minas Gerais para conhecer mais sobre a produção de uvas. No município de Boa Esperança, nós encontramos 20 hectares da fruta e 4 variedades diferentes. O manejo na plantação é super importante para ter um produto de qualidade. Confira agora a reportagem que é da Luísa Nogueira. Os parreirais de uva na Fazenda Capetinga, em Boa Esperança, no sul de Minas Gerais, estão assim, em pleno desenvolvimento. O produtor iniciou a produção em 2009 e por um motivo muito peculiar. É que um cálice de vinho ao dia pode fazer bem à saúde, segundo especialistas. Meu pai teve um infarto em 2005 e por orientações médicas, o médico sugeriu que ele começasse a tomar mais vinho, principalmente vinho tinto, porque vinho faz bem para o coração. E meu pai resolveu plantar as próprias uvas para ter o próprio vinho. A história foi mais ou menos assim que surgiu a ideia do plantio do parreiral. Foi através, na verdade, de um acidente. Hoje, o produtor conta com uma produção de 20 hectares e são 4 diferentes variedades. É um desafio grande, porque essas variedades de uvas que a gente está plantando são todas variedades de clima temperado. Nessa época do ano, os cachos estão em formação. Essa lavoura que nós estamos é da variedade Syrah, muito utilizada na produção de vinho tinto. Aqui são 2,5 hectares de lavoura e a expectativa de produzir 5 toneladas de uva por hectare. Depois que você planta, então 2 anos e meio, 3 anos e meio, você está colhendo as suas primeiras uvas, né? E depois o processo de produção do vinho, de fabricação do vinho, ele demora e depende se para vinho tinto ou para vinho branco, mas em torno aí de 1 ano para o vinho ficar pronto. E aí depois mais alguns meses aí para o vinho ficar em garrafa para ele estar pronto para consumo. Nessa época, um outro manejo é muito importante fazer. Seria guiar as plantas para o alto. A videira é uma planta trepadeira, então ela precisa de estaqueamento, que na verdade são os fios que a gente coloca, para ela estar crescendo. E o ideal é que ela cresça aqui agora para cima, para os cachos tomarem insolação, ventilar e tudo mais. O primeiro vinho engarrafado na propriedade foi em 2013. De lá para cá foram muitas premiações e muitas curiosidades também até em torno do nome do vinho, que leva o nome Maria Maria, né? Sim, nosso vinho ele chama Maria Maria, em homenagem feita ao Milton Nascimento. Ele é grande amigo do meu pai, amigo íntimo, e meu pai resolveu fazer a homenagem, então toda a nossa linha de vinhos ela chama Maria Maria. E a parte que eles mais gostam aqui é essa, o vinho é premiado e reconhecido no mundo inteiro, não é isso, Eduardinho? Com certeza, eu falo que enquanto eu não encher essa parede de prêmio, eu não vou ficar feliz. Mas a gente já teve vários reconhecimentos internacionais e nacionais e a gente fica muito, muito feliz. Primeira premiação nossa foi em 2017, fomos o primeiro vinho mineiro com premiação internacional.
Fomos até reconhecidos depois pelo governo, tivemos jantar com o governador, fomos na Assembleia, fomos reconhecidos. E depois disso a gente vem acumulando prêmios ano a ano aí, sendo que ano passado foi o ano que a gente foi mais premiado, tanto internacional como nacionalmente. O valor do mamão papai registrou queda de 33% na última semana do mês de abril. As negociações de mamão enfraqueceram na última semana de abril. Segundo agentes consultados pelo CPEA, a oferta aumentou em algumas regiões, resultando em quedas nos preços, principalmente no norte do Espírito Santo e no sul da Bahia. Agricultores relatam que houveram perdas de frutas nas roças. Em Espírito Santo, o mamão papaya foi vendido por 40 centavos o quilo, 33% inferior aos valores negociados uma semana antes. Já o mamão formosa saiu por 35 centavos o quilo, uma baixa de 36%. Segundo consultores, essa queda nas vendas está atrelada ao período de fim de mês, época em que o orçamento dos consumidores fica mais limitado. Os impactos do coronavírus no funcionamento das feiras livres é outro fator a ser considerado. Você aí de casa conhece uma plantação de lótus? Bom, de origem asiática, muitos acreditam que a planta ajuda a prolongar a vida. A reportagem é do Rodrigo Ziviani. São 1000 pés de pitaia distribuídos por 1 hectare nesta propriedade em Mombuca, Guatapará. Afonso diz que a família de imigrantes japoneses começou aqui com uma plantação de arroz. Na época aqui da imigração, né? Aí foi ficando difícil e agora estamos diversificando aí com pitaia. E além da pitaia, vocês plantam mais o quê? Maracujá e pepino. Dessas produções, hoje você diria que a pitaia é a que mais se destaca? Isso. O cultivo da pitaia tem 5 anos. Hoje saem daqui 15 toneladas da conhecida fruta dragão, de origem asiática. A colheita vai de abril a dezembro. A maior parte fica nas regiões de Ribeirão Preto, Franca e São Carlos. Tem da vermelha e da branca também. Nesta, o furo na superfície foi feito por um passarinho. É sinal de que a fruta está doce. Você come bastante pitaia? Direto. Quando tem, come direto. Faz bem para a saúde? É bom para digestão, hein? Bom para digestão. Bom, E essa aqui, que é a vermelha, é boa para manchar a boca também? Também. A gente pode comer tranquilo, do pé assim? Tranquilo. Bem saudável? Bem saudável. A pitaia está cada vez mais popular, mas o preço está longe disso. No Natal, por exemplo, o quilo era vendido por R$ 30 em alguns supermercados. A fruta já é plantada de norte a sul do país e aqui na propriedade do Afonso fica perto de outras culturas: pepino, maracujá, milho e cana. O engenheiro agrônomo diz que a missão é tornar o trabalho dos cerca de 600 produtores locais mais orgânico e sustentável. É difícil você tirar aquela, como que fala, a maneira convencional de produtor, porque ao longo de 50 anos, 40 anos, o pessoal vem herdando esse tipo de manejo. Então, para tirar, a gente está indo devagarzinho, mas já melhoramos bastante já. Tiramos bastante produtos químicos, né? Partimos bastante para o lado sustentável, instruímos bastante para o manejo diferenciado, tá? Tendo dado resultado, né, significativo. E lá das pitaias, a gente veio para essa outra plantação de flor de lótus, nesta área de 3 hectares, também aqui em Mombuca. É um produto considerado ainda exótico e famoso pelas propriedades nutricionais. Alguns acreditam até que essa flor de lótus ajuda a prolongar a vida. A flor de lótus também veio da Ásia, mas, diferente da pitaia, é cultivada em áreas alagadas. A parte de cima, a flor, estraga rápido. Costuma ser usada em arranjos decorativos e tratamentos cosméticos. O que vale ouro mesmo é a raiz. É um trabalho lento para a retirada dessa iguaria famosa na culinária. Bem nutritivo, tá? Tem bastante minerais, ferro, cobre e algumas vitaminas, né? Tipo do complexo B6, vitamina C, bastante interessante nutricionalmente para as pessoas, tá? Dizem que é uma planta boa para fazer chá, né, no caso, boa para respiração, alguma coisa assim. A produção de raiz de lótus é de 5 caixas por dia por R$ 300 cada uma,
vendidas ao Ceasa em São Paulo. O preço costuma subir no pico da safra no meio do ano. Agora é entre safra, novo é assim. E o que ano passado que não deu para colher tudo, então esse aqui é mais lucro, né? Bela na flor e nutritiva na raiz, a flor de lótus significa pureza espiritual no Oriente. A produção é trabalhosa, mas compensa. E como a gente já disse, é cercada pelo mito da vida longa. O produtor conta que tem o hábito de comer a raiz. E vai muito bem, obrigado. O momento está 69, está trabalhando assim também, quer dizer que... Bom sinal. Bom sinal, né? Nós vamos conhecer agora produtores rurais que coletam sementes de árvores nativas na região do Xingu. A iniciativa visa o reflorestamento em propriedades que necessitam de restauração através da semeadura direta. As propriedades rurais brasileiras precisam restaurar, parcial ou completamente, a vegetação nativa de 19 milhões de hectares para atender ao Código Florestal, de acordo com dados da Agroícone, consultoria especializada em agronegócio e sustentabilidade. Isso porque a legislação obriga os produtores rurais a criarem áreas de reserva legal ou áreas de preservação permanente para compensar o desmatamento. Por isso, há 2 anos, foi criado o Caminhos da Semente, uma ação que incentiva a recuperação florestal por meio da semeadura direta de plantas nativas misturadas a plantas para cobertura vegetal. A semeadura direta é uma técnica que facilita a restauração ecológica, né? O reflorestamento, a recuperação de vegetação nativa, porque é um método muito simples, mais barato, mais fácil do produtor rural aprender e praticar. Para abastecer esse mercado, pequenos produtores rurais, comunidades extrativistas de ribeirinhos, quilombolas e indígenas compõem uma rede de coletores de sementes que atuam principalmente na região do Xingu, no Mato Grosso. São mais de 60 espécies de sementes coletadas, beneficiadas, armazenadas e comercializadas. Essa atividade gera renda e, acima de tudo, responsabilidade ambiental. A gente é parte desse processo do meio ambiente, que a gente fala meio ambiente, mas que a gente é parte disso. Então eu preciso ter um certo envolvimento e responsabilidade, né, um bom uso de toda essa terra. Então por isso a gente precisa de ter essas árvores que a gente planta, né, para ter as sementes, para um comércio, mas também para o benefício da própria família. De 2007 a 2019, a rede de sementes coletou 249 toneladas de sementes nativas, de mais de 220 espécies diferentes, gerando uma renda de R$4 milhões aos coletores. Essas sementes elas são comercializadas, aí a gente tem vários segmentos que compram as sementes, que são os produtores rurais, são os grupos de produção rural também, a gente tem as concessionárias de energia, a gente tem o pessoal das empresas de engenharia e construção, que todos compram a semente trabalhando na questão da restauração florestal. Eu mexo com horta. Eu planto de tudo, né? Depois nós passamos para coletar semente, aí melhorou muito. Nós também temos uma renda, né? Uma renda extra, né? Para o produtor que precisa recuperar a área, a técnica da semeadura direta compensa. O custo para restaurar 1 hectare é de pouco mais de R$7 mil, menos da metade do plantio com mudas, de cerca de R$17.200, segundo dados da Agroícone. O tempo para plantio também é bem menor. Além da economia de tempo e dinheiro, o produtor gasta menos também com manutenção e é possível transformar uma área devastada em mata nativa em cerca de 10 anos. E o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela tua companhia. Até a próxima!